Graça e paz, meus queridos. Como diz na minha igreja, a paz do Senhor. Gostaria que você curvasse a sua cabeça para fazermos uma oração. Querido Deus eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de estar aqui. Obrigada, Jesus, por este privilégio que o Senhor me concede. Que esta não seja, Senhor, simplesmente uma prática de pregação, mas seja a tua palavra derramada em nossos corações. E que esta palavra, Senhor, produza o efeito para o qual ela foi enviada. Abençoa cada coração neste momento, para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Promessas. Todos nós sabemos bem o que é. E quando falamos de promessas na vida de um crente, há de se esperar que ela tenha muito mais valor. Sabe por quê? Porque servimos a um Deus que nos enche de promessas. Nosso Deus é um Deus que ama cumprir sua palavra. Ele ama cumprir sua promessa conosco. Eu entendo Deus como um pai que faz tudo para cumprir o que prometeu a um filho. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, ele faz de tudo para que as suas promessas, as suas palavras, não caiam por terra. A Bíblia está recheada de promessas. Algumas delas, muitas delas, são positivas, porque são garantias das bênçãos do Senhor. Outras são negativas, porque são consequências das nossas más escolhas. Mas em todas elas temos um selo, uma garantia, que é a palavra de Deus. E como é bom confiar na palavra de alguém, não é? Isso me faz lembrar de uma promessa, de algo que aconteceu comigo anos atrás, quando eu engravidei da minha filha mais velha. Meu pai me fez uma promessa. A promessa era de nos buscar na maternidade quando o bebê chegasse. Mesmo que meu esposo estivesse lá, a promessa do meu pai era essa. Mas alguns dias antes da Júlia nascer, o meu pai sofre um infarto. Conclusão, as circunstâncias daquele momento diziam que ele não poderia nos buscar. A Júlia resolveu antecipar sua chegada e enquanto ele estava na UTI de um hospital, eu fui internada às pressas em outro hospital. 3 dias depois, recebemos alta. Confesso que meu coração estava muito feliz pela chegada da minha filha, mas também estava muito entristecido pela situação que o meu pai se encontrava. Ele tinha me feito uma promessa. As circunstâncias eram contrárias e era quase impossível de cumpri-las. Mas quando eu chego na porta do hospital para vir embora, para minha surpresa, quem está na recepção me esperando? Meu pai, abatido pelo infarto, mas radiante em cumprir sua promessa. Se para um avô, apaixonado por um neto, é gratificante cumprir promessas, imagine para o nosso Deus. E isso me faz lembrar de uma grande promessa que Deus fez ao povo de Israel e que se cumpriu com a liderança de Josué. Gostaria que você lesse para mim essa história, o cumprimento dessa promessa. Lesse comigo. O cumprimento dessa promessa que se encontra no livro de Josué, capítulo 21 e os versículos 43, 44 e 45. Eu vou ler pela versão Ara. Que diz assim: Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Através do livro de Josué, nós podemos ver o quanto Deus se preocupa em cumprir promessas. O quanto Deus honra suas palavras. Podemos ver a ação de Deus através dos milagres realizados diante daquele povo. Foram 7 anos de conquistas e vitórias. Quando Deus fala com Josué, inicia-se então o período mais glorioso daquela geração. Nessa história, vemos o Rio Jordão se abrir e o povo passar a pés enxutos do outro lado.
Vemos as muralhas de Jericó se desfazer ao som de gritos e trombetas, gigantes serem exterminados como gafanhotos por um povo que nem mesmo sabia o que era uma espada. O sol parou, os inimigos foram vencidos, a esperança renovada. Antes, uma multidão de nômades, peregrinos num deserto, agora herdeiros da promessa. O livro de Josué foi nos deixado para nos mostrar isso. Nosso Deus é um Deus que honra a sua promessa. Ele cumpre com a sua palavra. Quando Deus fala com Josué, ele não diz para Josué conquistar, invadir, garantir a terra. Ele pede a Josué que confie e que faça uma escolha. Circunstâncias ou promessas. As circunstâncias diziam: não tem jeito, não conseguiremos. A promessa de Deus dizia: tomem posse, a terra é de vocês. E eles confiaram nas palavras de Deus. Esta geração nasceu no deserto, não viu os milagres operados no Egito, não viu a travessia do Mar Vermelho. Mas essa geração decidiu confiar. Deus lhe deu uma ordem. Eles apenas aceitaram e confiaram. Essa geração tem a primeira característica do povo herdeiro da promessa: a confiança. A confiança em Deus é a garantia da promessa. Seus pais também conheceram a promessa, mas não tiveram fé para possuí-la. Se olharmos o livro de Números, a partir do capítulo 13, nós vamos ver uma geração que também possuía a promessa. A mesma promessa, a mesma proposta de Deus feita 40 anos antes. Deus fala com Moisés e dá as mesmas ordens que deu a Josué. E Moisés, assim como Josué, obedece. Moisés manda os espias olharem a terra. E eles colhem frutos para provar que a terra é boa. Mas eles duvidam que podem entrar em Canaã. Preferem olhar para as circunstâncias. Eles sabem da promessa, mas só enxergam os problemas. Nesse capítulo do livro de Números também podemos ver as suas declarações. Não podemos, não conseguiremos. Naquela terra tem gigantes, tem uma cidade fortificada, é impossível entrar. Vamos todos morrer. Eles não desfrutam de sua herança. A primeira geração de peregrinos no deserto não entra em Canaã. Eles olham as circunstâncias. Uma geração que possuía a promessa, mas preferiu confiar nas circunstâncias. Um povo que foi tirado do Egito de forma milagrosa, viu o Mar Vermelho se abrir. Uma geração sustentada por Deus dia e noite, mas se deixam levar pelo medo. Aqui podemos ver duas gerações do mesmo povo, conhecedores da mesma promessa, mas que escolheram olhar para lugares opostos. Enquanto uma geração se desespera em meio às circunstâncias do deserto, a geração de Josué prefere confiar nas promessas de Deus. Enquanto uma geração só olha para os desafios da vida, a outra os encara porque entendeu que a terra era deles. Enquanto uma geração apenas olha a sua herança, a outra desfruta das delícias daquela terra. Agora eu te pergunto: circunstâncias ou promessas? Você faz parte de qual geração? Da geração que murmura em meio às circunstâncias da vida? Ou da geração que confia e herda as promessas de Deus? Quantas pessoas dentro das nossas igrejas são iguais à primeira geração do deserto? Entra ano, sai ano, a pessoa vive andando em círculos, vive a frustração da rotina, murmurando a cada passo dado. Sabem da promessa, mas vivem com os olhos nas circunstâncias. O seu lema é: não posso, não consigo, sou pecador demais, sou fraco demais, tenho medo, não resisto às tentações. Enquanto outros na mesma igreja desfrutam das delícias da terra prometida, vivem dentro de Canaã desfrutando das bênçãos que Deus prometeu. Muitos pensam que a terra prometida é só para a eternidade.
Temos sim a promessa de uma morada celestial, mas penso que já estamos em Canaã, porque em Canaã temos desafios, temos gigantes para vencer, mas também desfrutamos de tempos de paz e de descanso. Assim como Josué, ainda temos batalhas pela frente. Não temos gigantes para enfrentar, nem muros para derrubar, mas precisamos vencer os nossos inimigos a cada manhã. Nossas casas precisam de limpeza, os nossos filhos de cuidado, os nossos cônjuges de atenção. Nossos professores precisam corrigir provas. Nossos corações ainda precisam de transformações. As nossas ansiedades ainda precisam ser controladas. Estamos vivendo em Canaã. Ainda temos tempos difíceis para enfrentar, mas também desfrutamos da presença do Senhor constante na nossa vida. Confiamos em suas promessas e descansamos nelas. Quem confia possui a herança e desfruta das bênçãos do Senhor. Tem muitos crentes que passam a vida reclamando, murmurando, sem possuir a herança. Tem fé para entrar no céu, mas não tem fé para desfrutar das bênçãos do Senhor aqui. A fé é um instrumento que Deus usa para cumprir sua promessa conosco. Ela é a garantia que precisamos para vencer os desafios da vida. Eu não sei quais as circunstâncias que te cercam. Eu não sei quais os desafios que você tem que enfrentar, quais as tentações que te assolam. Talvez a morte tenha chegado, a tristeza dominado teu coração, a angústia, a solidão são suas companheiras inseparáveis. Não duvide das palavras do Senhor. Ele falou que jamais nos abandonaria. Ele prometeu isso a Josué. Em Josué, capítulo 1, versículo 5, ele diz: não te deixarei, não te desampararei. Também podemos nos apropriar dessa promessa. Deixa essa promessa tomar conta do seu coração. Não olhe para as circunstâncias sem antes olhar para Deus. Construa sua vida nas promessas dele. Aquilo que foi dito a Israel sobre a fidelidade de Deus cabe a nós também. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Apenas confie. Outra característica do povo herdeiro da promessa é a obediência. Quando Deus chama Josué, aquela geração ainda está no deserto. A morte de Moisés ainda era sentida por todos, mas Deus se manifesta e lhes dá uma ordem, e eles obedecem. As ordens foram estrategicamente desenhadas por Deus, eles só precisavam confiar e obedecer. Se você ler todo o livro de Josué, vai notar que nem tudo eram flores. Tiveram dias de tempestades, tiveram dias de derrota. E o que é lindo é que a Bíblia não esconde nenhuma dessas falhas. Sabe por quê? Porque não é sobre a força de Israel. Não é sobre a força de Josué. Nada nessa história fala sobre a força e a bravura daquele povo. Mas toda a Escritura revela a força e o poder do nosso Deus. A promessa de Deus. E Deus honra a sua palavra. Deus trabalha na contramão das circunstâncias. As palavras de Deus são firmes como uma rocha, são imutáveis, são incomparáveis. Nós falhamos. Ele não falha. Nossas palavras podem ser levadas pelo vento, a dele jamais cairá por terra. Podemos fraquejar, mas ele nos concede graça e perdão. Você pode estar enfrentando muitos desafios, muitas lutas. Ninguém está livre delas. Todos temos contas para pagar, crises para enfrentar. Filhos doentes, rebeldes, impacientes, professores exigentes, patrões gananciosos e tiranos. Temos que enfrentar as tentações do dia a dia. Não temos que atravessar um Jordão, mas ficamos desempregados. Não derrubamos muros de concretos, mas precisamos derrubar os muros do preconceito, da rejeição, da traição, da culpa. Nossos gigantes não são homens sanguinários armados até os dentes, mas lidamos com fracasso, com ansiedade, com doenças, depressão. E se não bastasse tudo isso, hoje em dia de Covid, em época de pandemia, precisamos lidar com muitas mortes. Mas não precisamos encarar isso sozinhos.
A história de Josué nos mostra a presença de Deus constante na vida daquele povo. E o que Deus prometeu a Josué promete para mim e para você. Jesus nos diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Confie nas palavras do Senhor, a promessa dele é para todos os dias. Não é só para os dias bons, não é só para os dias ruins, são para todos os dias. Quando confiamos e obedecemos, desfrutamos da herança. Israel confiou e obedeceu, e Deus entregou nas mãos daquele povo não uma nação, mas 7 nações. Não um rei, mas pelo menos 31 reis foram destronados, quase 25 mil quilômetros quadrados de terra conquistada. Promessa cumprida. A promessa que Deus fez a Abraão, a tão sonhada promessa de descanso e de paz, a posse da terra prometida se tornou realidade. Entre a promessa feita e a promessa cumprida, existe quase 600 anos de distância. Sabe por que demorou tanto? Demorou porque Israel precisava deixar de olhar as circunstâncias. Não murmure, não reclame. A primeira geração do deserto passou anos reclamando, anos murmurando, não entraram em Canaã. Enquanto a geração sob o comando de Josué decide confiar e obedecer, entram na terra prometida e desfrutam das bênçãos do Senhor. Essa nossa vida aqui é passageira. Não precisamos sobreviver com as migalhas do deserto, com essas rotinas intermináveis. Nosso Deus não é Deus de migalhas. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, ele nos diz que aos que receberem, aos que crerem em seu nome, lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Viva como filhos de Deus e herdeiro da promessa. Você pode viver dias gloriosos como aquele que Josué viveu. Não vive esta vida sabendo da promessa e não desfrutando dela. Muitos crentes hoje se consideram livres da escravidão do pecado, mas vivem presos no deserto. Saíram do Egito, mas não entram em Canaã. Nossa Canaã não é um estado físico, é uma realidade espiritual, um estado de mente e coração. Deus nos deu uma promessa, cabe a cada um de nós decidir ou não desfrutar dela. Em 2 Pedro 1 e 4, diz que pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Para aquela geração de Josué, a posse de Canaã era o cumprimento de uma promessa terrena. Para nós, Deus enviou Jesus, que é a promessa de uma vida plena. Josué liderou um povo, derrotou 7 nações. Jesus te convida a vencer o mundo. Josué derrotou 31 reis. Jesus exterminou a morte e o inferno. Josué trouxe relativa paz e descanso. Jesus dá descanso para a nossa alma, alegria para a nossa vida e paz que excede todo entendimento. Aquele povo de Israel serviu para mostrar o poder de Deus para outras nações. Nós somos o espelho da glória de Deus, derramada em nós através de Cristo. Em 2 Coríntios 1 e 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem em Cristo o sim. Somos herdeiros da promessa através de Cristo. Precisamos parar de olhar para as circunstâncias da vida e olhar somente para Jesus. Os nossos olhos precisam estar somente naquele que venceu a morte, o pecado e o inferno. Tudo para nos mostrar o quanto nos ama e através dele possamos alcançar a vida plena. Na cruz ele carregou todos os nossos pecados, as nossas enfermidades. Quando ele morreu, ele desceu ao inferno, despejou Satanás e os seus demônios. Quando ele ressuscitou, ele declarou seu poder sobre a morte. E você está preocupado com as circunstâncias da vida? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 3 e 20.
Eu não falo de prosperidade material. As promessas de Deus são muito mais que isso. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 15:19 que se nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Jesus nos prometeu abundância de paz em meio às circunstâncias adversas, presença na hora das tribulações, conselhos para os dias de indecisão, abrigo para os dias de tempestade. E também nos fez uma promessa de nos levar com Ele, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. E por toda a eternidade, gozaremos de paz e descanso, principalmente da presença gloriosa do nosso Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.